Algo que sempre aparece nos meus vídeos é o espectro do PC de Home Theater, ou HDPC, que é basicamente um termo para um computador comum que você conecta à sua TV para assistir filmes e TV. Este foi um tópico realmente quente por um tempo, mas honestamente nunca foi embora. Quero dizer, neste ponto, quase todas as TVs nos Estados Unidos têm pelo menos um computador interativo de algum tipo conectado a elas. E embora os Fire Sticks, Rocks e outros sejam muito diferentes dos HTPC de antigamente, isso ocorre principalmente porque houve grandes mudanças na tecnologia e no que queríamos fazer com ela. Originalmente, nós, que tocamos em computadores, queríamos apenas uma máquina para reproduzir nossos DVDs, mesmo que não necessariamente tivéssemos esses DVDs. Não, oficial, esses MPEG são backups legítimos que criei a partir da minha enorme coleção de fitas de vídeo de anime, que mantenho em um armário de armazenamento fora da sua jurisdição. É onde também está meu único videocassete, por favor, vá embora. Então, o tio apareceu e os cérebros das galáxias entre nós gastaram muito tempo e esforço tentando cloná-lo, às vezes para economizar dinheiro, mas geralmente apenas por um estranho sentimento de despeito. Como eles ousam me pedir para pagar por um dispositivo bem projetado e construído para um propósito que faz um ótimo trabalho em uma tarefa específica que eu valorizo muito? Que diabos? Vou mostrar a eles gastando a mesma quantia de dinheiro e muito mais tempo e esforço fazendo algo que funciona quase metade tão bem. Algumas pessoas também começaram a construir grandes servidores de mídia central e queriam que HDPC reproduzissem vídeo em sua rede. Mas então, é claro, os serviços de streaming apareceram e as coisas começaram a mudar. Na década de 2000, o apogeu do HTPC estava desaparecendo devido ao rápido crescimento do streaming, e a essa altura, eles estão essencialmente mortos. Mas isso demorou um pouco, porque mesmo depois de alguns anos de ascensão estratosférica do Hulu e da Netflix, eles ainda não tinham tudo. Algumas coisas você simplesmente não conseguia assistir, exceto em mídia física. Então, se você ainda estivesse no comando do ATPC naquela época, digamos por volta de 2010, provavelmente ainda queria uma máquina que pudesse reproduzir filmes do Discovery. Agora, é claro, você poderia simplesmente comprar um BD-ROM de 5,25 polegadas e colocá-lo em qualquer PC antigo, o que algumas pessoas definitivamente fizeram. Mas a questão é que, na década anterior, o mercado de HDPC havia avançado consideravelmente no departamento de estética. Se voltarmos a 1999, quando tudo isso começou, um HDPC era uma grande caixa bege feia com uma CPU lamentável, que você construía com peças usadas que funcionavam perfeitamente. E rodava o Red Hat Linux 6 porque era gratuito. E porque era isso que você estava rodando de qualquer maneira. Se você fosse o tipo de pessoa que se incomodaria com isso... Em 2005, no entanto, um HDPC seria uma pequena caixa de sapatos cômica com uma CPU lamentável que você comprava na Fry's Electronics e carregava com o Windows XP Media Center Edition, que você pirateava em parte porque a Microsoft se recusava a vendê-lo no varejo, mas principalmente porque era isso que você fazia se fosse o tipo de pessoa que se importaria com isso. Em 2008, um HDPC era um pequeno componente AV, comercialmente viável e elegante com uma CPU terrivelmente superpoderosa, porque tinha que rodar o Windows Vista, uma cópia legítima. Porque esses eram realmente vendidos, pré-configurados na Circuit City, e mais ou menos apenas plugados e funcionavam. Veja bem, eles eram tão barulhentos que você mal conseguia ouvir seu filme por cima deles. Mas você aprenderia a viver com isso, porque era assim que todos eles eram na época. A menos que você comprasse o único modelo que não tinha esse problema, sobre o qual fiz 3 vídeos. Dê uma olhada neles algum dia. Então, claramente, os HDPC mudaram radicalmente desde sua concepção. Mas com a rápida miniaturização dos eletrônicos pessoais na década de 2010, outra mudança estava por vir. Então, em 2010, finalmente, um HDPC poderia ser o que você sempre esperou que fosse. Um console de jogos. Mas falando sério, pessoal, eu tenho aqui 2 HDPC do início da década de 2010. Um é o Acer Revo R100 e o outro é o Zotac Z-Box Blu-ray Plus. E nenhum dos dois é bom. Sinceramente, nenhum dos dois é tão interessante assim. Entre os 2 dispositivos há um recurso exclusivo, mas decidi dar uma olhada neles de qualquer maneira, porque eles são representativos de uma era de computação de aparelhos que eu não tinha olhado muito. Além disso, um deles tem um recurso realmente interessante em comum, e também porque ambos têm VGA Ions, que é uma coisa sobre a qual já ouvi falar várias vezes, mas nunca realmente pesquisei. Então, embora este vídeo não vá mudar sua visão do mundo nem lhe trazer grandes revelações, prometo que no final você terá visto 2 computadores. Então, vamos começar com a C, que provavelmente vou chamar de Asus umas 20 vezes neste vídeo. O Revo RL100 foi vendido pela primeira vez em algum momento entre meados de 2010 e meados de 2011. Não está exatamente claro. O que está claro é que ele se parece exatamente com um PlayStation 2, pelo menos. Bem, se você não tem um para comparar, eles são bem diferentes. O PS2 não é apenas consideravelmente menor. O que estou aprendendo agora. A propósito,
porque eu não tentei comparar esses em casa. Então você está aprendendo comigo. É muito menor. Mas fora isso, se você apenas olhasse para um desses e não estivesse ao lado de um desses, você ficaria tipo, caramba, isso é um PlayStation 2? Quer dizer, ele tem alguns ajustes visuais, mas a semelhança é tão marcante que pelo menos uma análise apontou isso nos 2 primeiros parágrafos. Mas infelizmente o que eles estavam apontando era que ele estava em competição direta, não com o PS2, é claro, mas com o PlayStation 3, com o qual não se comparava muito bem. Chegaremos a tudo isso, emocionante, mas não é verdade. Não é nada emocionante. Mas chegaremos a isso? De qualquer forma, vamos começar de baixo aqui, porque os fatos sobre esta máquina estão dispostos em uma série de adesivos coloridos. Então, esta máquina usa um iMed Athlon 2 Neo Q325. Tente dizer isso 5 vezes rápido. NVIDIA Ion Graphics. Ela tem 4 GB de DDR3, disco rígido, giratório de 750 GB, um DVD-ROM e Windows 7 ROM Premium. E, claro, Wi-Fi integrado. Agora, uma questão de ordem. Eu geralmente evito atualizar hardware de PC antigo porque, bem, queremos ver como essas coisas funcionavam quando eram novas. Mas eu precisava substituir o disco rígido. E eu tinha um SSD à mão. Então ele tem um desses agora. E eu precisava de mais RAM para testar videogames. Então adicionei um pouco. Mas não se preocupe porque há muito pouco risco desta máquina rodar rápido demais. Veja, esse Athlon Neo é uma coisa curiosa. Ele foi lançado em 2009 como uma espécie de concorrente do Intel Atom. E estou citando a manchete de um gadget aqui, porque eles também não entenderam muito bem. Os Atoms estavam indo principalmente para máquinas que eram hiper baratas, como netbooks, ou hiper portáteis, como scanners de inventário de depósito, esse tipo de coisa que precisava de uma bateria realmente muito longa. Agora eu adoro dispositivos Atom. Na verdade, tem uma coleção crescente deles porque, por um período de 5, 6 anos, os Atoms estavam sendo usados para fazer todos os tipos de novos dispositivos baseados em PC. Então, sempre que vejo algo com adesivo Atom, eu sempre meio que me concentro e penso, ok, eles fizeram algo estranho com isso. E isso acontece com muita frequência. Então eu adoro o Atom, mas apenas porque estou olhando para trás, para ele em seus dias. Bem, ele tornou os netbooks práticos. Mas, fora isso, acho que a maioria das pessoas não os amava muito, porque eram muito lentos para a maioria das aplicações. E havia uma grande lacuna entre essas coisas. As opções de baixo custo e, você sabe, laptops de ponta com isetes e coisas assim. Então a AMD pensou que preencheria essa lacuna com o Neo. Agora, isso realmente funcionou. Não sei. Eu tive dificuldade em encontrar cobertura direta dessa coisa porque, bem, não houve muita cobertura do Atom diretamente também. E fala sobre o low-end. Sabe, falando de modo geral, a grande cobertura da imprensa é sobre as coisas de ponta, ou pelo menos as coisas novas. Então, provavelmente não foi tão bom assim. E certamente não estamos falando de um grande salto no desempenho aqui. O Engadget, em particular, basicamente disse que o único propósito do chip era fazer com que o vídeo 1080 fosse reproduzido suavemente em netbooks, o que era uma demanda cada vez mais comum do consumidor e com a qual a Atoms ainda lutava. Então, para esse fim, a AMD ofereceu 2 modelos do Neo 2. Pode ter havido um Neo, um que tinha mais modelos. Sinceramente, não consigo entender nada disso. Primeiro, o Q125 era um chip de 1,7 GHz, o que é bem lento para 2009, mas não muito mais lento do que o Atom médio. E então havia o Q325, que rodava a 1,3 GHz. A última vez que isso foi considerado adequado foi no final da era do Pentium 3. Isso foi tipo uma década antes. E isso, claro, é o que está nesta máquina. O que é meio estranho porque, bem, o Neo era para ser para netbooks e laptops, onde a duração da bateria era a coisa mais crucial. Mas aqui, bem, você vai ficar preso a uma tomada. Então qual era o ponto? Bem, um ângulo era economizar energia. A CNET afirmou que a conta de energia anual para executar essa coisa era metade daquela do PC, desktop comparável mais próximo, que ostentava um Core i3. É engraçado, eles também apontaram que um Mac Mini 2010 custaria metade do preço. Mas isso não é realmente tão surpreendente, já que essa máquina executava um Core 2 Duo completamente desatualizado. Em todo caso, estamos falando de uma diferença entre $4 e $9 por ano. Então não tenho certeza se alguém realmente se importou. E por outro lado, baixa potência significa menos calor e, portanto, menos ruído do ventilador, uma preocupação muito mais válida para um PC de home theater. Comentarei mais sobre isso mais tarde, depois que terminarmos o tour. Então, como eu disse, o tamanho e o formato são muito semelhantes a um PS2 fino, mas o estilo é um pouco mais do final dos anos 2000 e eu realmente gosto dele. O acabamento em ouro rosa aqui realmente destaca o botão liga-desliga, e o nome do modelo, com muito bom gosto. Sem mencionar a roda de volume aqui, que você poderia facilmente perder de outra forma. Voltaremos a isso, no entanto, é um tópico inteiro.
Resumindo, no entanto, eu gosto do visual minimalista e isso é um detalhe. Mas estou muito feliz que eles não tenham colocado esse acabamento na unidade óptica. Essa é uma falha de estilo muito comum em máquinas da era dos discos. Esconder a gaveta é a decisão certa. Faz com que a coisa toda pareça muito monolítica, e como aparentemente veio com um suporte para usá-lo na vertical, isso realmente teria completado o visual. Embora, infelizmente, eu tenha ouvido que o suporte era muito frágil. Então, quais recursos temos nessa coisa? Bem, o primeiro, e talvez o mais importante, é a porta USB. Isso é crucial, porque é onde você conecta seu pendrive cheio de MP4s muito legais. Infelizmente, porém, ele fica atrás de uma aba. Então, se você não tiver pelo menos algumas unhas, é meio difícil de abrir. E mesmo quando você consegue abri-lo, ele é do tipo que fica pendurado em uma pequena tira de borracha. Para conectar algo, você tem que fazer essa dancinha em que você puxa aquilo para fora do caminho com o dedo, e então pluga o drive para colocá-lo no lugar. E se você tiver muita sorte, isso é o melhor que pode acontecer. Mas há muitos drives USB que são maiores do que isso. Muitas não caberiam de fato porque aquela portinha não tem como removê-la sem arrancá-la. Mas acredite em mim, ela vai se arrancar eventualmente. Eu queria que ninguém nunca tivesse feito isso, ninguém gosta disso, é horrível. Também é uma droga que só tem uma porta na frente. E é ainda pior que a porta seja apenas USB 2. Agora isso me incomoda muito, mas temos que ser realistas. A situação do USB 3 foi uma droga. O USB 2 se espalhou como fogo. Assim que ficou disponível, parecia que todo o PC tinha em poucos meses. Mas o 3 levou anos para pegar. Ele foi lançado originalmente em 2008. Mas mesmo em 2011, era comum que um PC novo não tivesse porta Super Speed. Por exemplo, este é meu amado Dell i6420. Na verdade, tenho uns 6 desses, mas amo todos igualmente. Esta máquina é de 2011 e é um laptop empresarial de médio porte bem legal. Esta era minha estação de trabalho no meu trabalho originalmente. Mas esta máquina, apesar de certamente não ser barata quando nova, não tem portas USB 3. Tudo aqui é USB 2, e agora você pode adicioná-los. Eles fizeram uma estação de encaixe muito específica que você pode comprar. Haviam 6 modelos diferentes, mas um deles tinha um par de portas USB 3. Ou você pode substituir a unidade óptica por um módulo que adicionaria exatamente 2 portas Super Speed. Isso é melhor do que nada, mas vamos lá. Então eu tenho que assumir que os chips controladores custam muito caro, porque parece que ninguém os incluiu. A menos que você estivesse comprando uma máquina realmente de ponta até 2013. Então isso é uma droga, porque se você quiser transferir em massa as filmagens das suas férias em família e downloads obtidos legitimamente de lojas de filmes online para o seu rede. Então, a Gigabit Ethernet, na parte traseira, não a Sneakernet, era a sua melhor aposta. Isso é sempre uma chatice, mas pelo menos você pode reproduzir arquivos diretamente de um pendrive, porque 480 megabits são mais do que suficientes até para uma cópia de Blu-ray de 1080. Então, tanto faz. Então, além da porta USB, também temos um leitor de cartão de memória, claro. E um retângulo misterioso, uma ferramenta secreta que nos ajudará mais tarde. E então, na parte de trás, temos mais algumas entradas e saídas de áudio analógico, USB 2. Saída de áudio digital via SpeedDiff, HDMI, Gigabit Ethernet. E então, o conector de energia. Essa coisa é, claro, muito pequena para caber uma fonte de alimentação completa, então, naturalmente, ela usa um bloco externo de 19 volts a 3,4 amperes. Então 65 watts se você for francês. Só tem mais uma coisa digna de nota aqui atrás, e é esse carinha que é uma pequena capa de plástico que poderia ter sido um conector de antena, mas não é. Agora você pode pensar que isso é para Wi-Fi, e o dispositivo tem Wi-Fi. Mas na verdade, ele usa uma antena interna que está aqui em algum lugar. Na verdade, isso teria sido a entrada para um sintonizador de TV, que, claro, tem sido um recurso do HDPC desde o início. É meio surpreendente que isso não fosse um equipamento padrão no Revo, mas este é um modelo curiosamente de aluguel baixo, e eu não tenho certeza do porquê ele existe. Como mencionei, esta máquina veio com um DVD-ROM em 2011. Isso é 5 anos depois do lançamento do Blu-ray. A guerra dos discos HD já havia acabado há muito tempo, ok? E o DVD não era mais a febre. O Blu-ray era o estado atual de mídia. Agora, seu PC comum certamente não tinha um BD-ROM, para ser justo, mas este não era comum. É um aparelho de mídia dedicado, então a falta de suporte ao Blu-ray é meio chocante. Mas de acordo com as avaliações, a maioria dos Revos incluía um, e cerca de metade das unidades no eBay os tem. Então acho que acabei de comprar o modelo de acabamento baixo. Mas é estranho porque, bem, você não pensaria que esse modelo existiria. Quem compraria com a opção de DVD se tivesse escolha? Bem,
De qualquer forma, esses são os principais recursos, então vamos em frente, conectar e ligar. Eu uso o teclado mais feio e o mouse que tem menos probabilidade de funcionar nesta superfície. Tudo bem, isso é tudo. Agora vamos ligá-lo. E vou falar uma última coisa sobre o gabinete. Não há luz de energia na frente, mas há uma aqui na ponta. E é uma luz branca muito fraca. Agora, é ótimo que eles tenham decidido não explodir os telespectadores no rosto com uma luz de energia constante, que, bem dados os padrões da época, seria azul. Sabemos disso, mas é meio difícil dizer se a coisa está ligada ou não, o que é meio irritante. E você sabe, quanto mais você olha para ela, mais você acha que deveria ser apenas o botão de energia. Tipo, isso não seria mais intuitivo? E não seria mais difícil de acertar por acidente? Parece que sim, mas quem sou eu? Apenas um consumidor, como a Acer decretou. Eu coloquei o Windows 7 aqui e é o Windows 7. Eu realmente não consegui ter uma ideia clara de qual outro software eles podem ter carregado nele. O site do driver deles era todo JavaScript e ASP, então está completamente descompactado, arquivado, e os discos de recuperação já se foram há muito tempo. Então talvez essa coisa tenha vindo com um software especial. Ou, mais provavelmente, estava carregado até as guielas com malware, que o fez rodar muito devagar. Mas não tenho certeza de nenhum dos dois. O único aplicativo mencionado nas avaliações, no entanto, é o ClearFI, que parece ser algo que a C estava enviando em praticamente tudo na época. Era um aplicativo de compartilhamento de mídia, que permitia que você transmitisse vídeos e músicas entre computadores e outros dispositivos em sua casa. É apenas um wrapper em torno do DLN. Agora, o Windows tinha um servidor e cliente DLNA integrados desde o Vista, mas acho que fazia parte do Media Center. Então, era apenas no Home Premium e no Ultimate. O Clear provavelmente foi criado para adicionar essa funcionalidade de volta às máquinas Homebase e Starter da Acer. Fora isso, suspeito que eles não tinham muito software incluído. E isso nos deixa basicamente com um netbook sem tela ou teclado que conectamos à nossa TV. Na verdade, antes do Intel, NUT aparecer um ano depois e nos dar um novo termo para pequenas caixas que você conecta à sua TV. Esse tipo de coisa era brevemente chamado de nettop. Então essas coisas estavam por todo lugar. E muito parecido com netbooks, eles apenas executam programas comuns lentamente. Isso é meio difícil de ilustrar na tela, então acredite em mim. Tudo o que eu faço aqui parece lento. Apenas coloque isso na mesa, a máquina parece lenta. O problema é que, para a reprodução de mídia, isso geralmente não importa, desde que o dispositivo possa reproduzir um vídeo em velocidade máxima. Uma vez que está funcionando, assim que você tem algo tocando, você simplesmente esquece que o resto da máquina existe. Então vamos ver se isso pode fazer isso. Como ele veio com o Home Premium, você provavelmente usaria o Windows Media Center. Então vamos ativá-lo. Nossa, eu realmente odeio esse teclado mais do que eu lembrava. Preciso jogar esse fora. Agora, eu já toquei no Media Center muitas vezes antes, e é bem autoexplicativo. Você pode tocar música, slideshows de imagens, vídeos locais, discos. Se essa coisa tivesse um sintonizador de TV, seria capaz de tocar e gravar TV ao vivo. Você sabe a coisa toda? Essa coisa definitivamente deveria ser um tocador de discos. Então vamos focar nisso. Agora, isso veio com o segundo volume de Evangelion no Drive. Mas se eu tocar um segundo disso, o fantasma de Gainax vai me erradicar com um ataque orbital. Então vamos encontrar outra coisa. Coloquei outro disco aqui. Eu tinha uma cópia do Fugitive no Drive, mas não sei se chegou ao escritório. Ah, foi ótimo. A propósito, o botão de ejeção aqui é bem mais proeminente do que em muitos drives Slimline. Frequentemente é muito difícil apertá-lo porque espera-se que você faça isso pelo software, mas frequentemente não é possível fazê-lo pelo software. Então, parabéns pelo botão grande. De qualquer forma, se apenas colocarmos o disco, o Windows Media Center imediatamente inicia o filme. Não precisamos nem fazer nada, exceto ir ao menu. Não temos permissão para fazer isso. Lá vamos nós reproduzir o filme. Você sabe, o Windows Media Center era um reprodutor de DVD muito maduro, então você não precisa de um controle remoto. Você pode usar apenas o mouse. O quê? Hein? Ok, isso aconteceu uma vez antes. Se eu apenas entrar na seleção de cena e escolher algo. Aí vamos nós. Isso funciona muito bem. E você pode ver que assim que começamos a reproduzir um filme, é como qualquer outro DVD player. Aí o desaparece e veja só, estamos reproduzindo um filme agora, é claro, Blu-ray é uma década mais novo e tem muito mais impacto. Não tem um modelo Blu-ray para ver como ele funcionaria, mas por acaso tem um arquivo de vídeo com exatamente o mesmo conteúdo que você encontraria em um Blu-ray. Aí está, este é um RIP direto de Blu-ray. Vamos iniciá-lo no VLC e ele roda perfeitamente. Embora isso só seja possível porque essa coisa tem decodificação de vídeo de hardware embutida, se entrarmos aqui e dermos uma olhada na utilização da CPU, o VLC está usando apenas cerca de 2%. E isso porque a decodificação de vídeo está realmente sendo descarregada.
O VLC suporta as APIs do Windows para isso, mas podemos entrar e desligá-las, e então reproduzi-lo novamente. Oh, isso não está funcionando tão bem. Se agora entrarmos e dermos uma olhada no gerenciador de tarefas, sim, com certeza está. 98% de utilização. Ambos os núcleos bateram completamente. Quaisquer que sejam os avanços que a AMD tenha feito no NEL, parece que ele ainda não estava realmente à altura da tarefa de reproduzir vídeo 1080. Pelo menos não nas taxas de bits relativamente altas que estavam realmente presentes nos Blu-rays. Mas novamente para um dispositivo de classe netbook, isso era apenas normal. A decodificação de vídeo é um inferno para CPUs. Falaremos mais sobre isso depois. Basta dizer que isso é muito típico e esperado. E isso significa que isso funciona praticamente como qualquer outro PC Media Center. Não há realmente nada para discutir além da questão do ruído. E parece bastante razoável para mim. Não tem um medidor de pressão sonora, mas mesmo sentado aqui, mal percebo que ele está funcionando. Então acho que podemos dar mais um crédito. Bem, você também não ouve um DVD player normal. Então até este ponto não vimos nada de notável. Eu sei que há um monte de jogos no desktop, mas não toquei em nenhum deles. Voltaremos a eles, mas não era disso que se tratava. Não estava em nenhum dos anúncios nem nada. Este dispositivo foi feito para reproduzir vídeos. Então, neste ponto, certamente você está se perguntando sobre o que é realmente este vídeo. Como um HD PC, o que o Revo traz para a mesa? Bem, estou feliz que você perguntou exatamente dessa forma para que eu possa responder. É isso que ele traz para a mesa de centro, isto é. Quando eu estava passeando pelo lado de fora e apontei para a roda de volume aqui. Isso pareceu estranho? Você já se perguntou quando alguém usaria algo assim? Você vai se levantar e atravessar a sala para diminuir o volume do seu PC, como se fosse uma TV dos anos 50 em vez de usar qualquer controle remoto que você deve ter? Tipo, isso é um absurdo, certo? Sim, seria se isso realmente fizesse parte do PC, mas não faz. Se puxarmos essa trava na lateral que ejeta, o módulo inteiro sai. E agora você pode levar isso para o sofá e controlar o volume sem fio. Uau, os gênios da Ser fizeram de novo. Um controle de volume sem fio. Wonders nunca vê o que está acontecendo. Ok, tenho que admitir, à primeira vista, fiquei ainda mais confuso do que pareço já. O que eu pensei que estava acontecendo era que a Acer tinha, sem nenhuma razão concebível, decidido ficar bem perto das raízes de laptop dessa coisa. E isso era, portanto, uma bateria. E você não pode me culpar aqui, porque na parte inferior da máquina onde essa coisa atraca, há um par de contatos de carregamento. E com certeza, se deslizarmos esse cara lá, um pequeno ícone de bateria acende. Então isso é carregamento. E além do controle de volume, isso não tem funções aparentes. Você não pode me culpar. Não é minha culpa. Eu não sou um idiota. Ah, mas notícias, pessoal. Estou sendo informado de que sou um idiota. Na verdade, fui informado há vários dias pelo cara atrás de mim na fila, quando eu estava comprando essa coisa, que se inclinou e disse: "Oh, um Revo. Essas coisas são uma droga. Pelo menos incluía o controle remoto, idiota que sou?" Eu me viro e digo: "Na cara, ele só tem uma bateria estranha." E ele aponta para o botão incrivelmente óbvio e claramente rotulado na borda superior da coisa. Eu sei que você está assistindo. Não entendi seu nome, mas obrigado. Não sei quanto tempo levaria para eu perceber isso, se é que algum dia perceberia. De qualquer forma, agora que vimos o botão, o que ele faz quando o pressionamos? Nada. Ele acende. É isso. Até que o pressionamos novamente e então ele acende muito mais. Isso mesmo, baby. Agora estamos cozinhando um minúsculo proprietário para um antigo teclado de toque ortográfico retroiluminado alimentado por bateria HDPC. Este é o dispositivo de entrada mais idiota que possuo por uma margem. Amém, aleluia. É por isso que lutamos. É uma péssima ideia de muitas maneiras. Exceto que não realmente, para ser honesto. Quer dizer, o fato de que este teclado, tipo, visivelmente é uma porcaria não importa, certo? Porque você não vai usá-lo para digitar o próximo grande romance americano. Mas aqui está a questão. Ele funciona melhor do que você imagina. Certo, aí está. Obviamente não foi uma experiência agradável.
Mas aqui está a questão. Primeiro, não foi tão lento. Tipo, por mais miserável que pareça digitar, não é tão lento assim. Quero dizer, você não pode digitar sem olhar, obviamente, porque é plano. Mas apesar da falta de resposta tátil, eles fazem um bom trabalho de localizar os centros das teclas. Com isso, quero dizer que em muitos teclados físicos minúsculos, como smartphones bonitos, por exemplo, pequenos Blackberries e coisas do tipo, é muito fácil apertar a tecla errada por acidente. Mesmo que haja resposta tátil, só porque seus dedos são 4 vezes maiores que as teclas. Agora, aqui estão meus dedos. Bem, eles são maiores que as teclas, com certeza. Eles se sobrepõem às teclas ao redor nesta direção e naquela direção. Sério, estou basicamente apertando 5 teclas ao mesmo tempo. Então, um dispositivo menor pode registrar que estou apertando U quando pretendo apertar H. Mas não há erros. Apesar dos meus enormes dedos de salsicha, não perdi uma única letra. Na verdade é isso, é realmente selvagem. Estou olhando para isso agora. Eu estou tipo... Acho que esta é a primeira vez que eu digito o roteiro do filme B sem erros. Claro, geralmente eu estou indo o mais rápido que posso, mas neste caso, eu estava realmente indo o mais rápido que eu podia neste dispositivo. Isso acaba sendo tipo, você sabe, 4 ou 5 palavras por minuto. Considerando para que serve essa coisa, que é digitar as primeiras letras do nome de um filme, pressionar Enter, depois definir para 1 hora e 45 minutos, ou pressionar S para uma caixa de diálogo de atualização que apareceu no seu programa, há uma boa chance de você nunca conseguir cometer um erro nisso. Sabe, você está apenas digitando roll e depois pressionando Enter em house. Então é realmente um pouco melhor do que precisava ser. E de fato, enquanto você pode estar pensando, cara, essa coisa é tão primitiva que provavelmente nem tem rollover de 2 teclas. Na verdade, tem. Na verdade, como a placa é tão pequena, não há espaço para uma linha dedicada de teclas de função, então elas são todas sobrepostas de 1 a 0. Então você realmente tem que pressionar função para chegar a elas. E eu consegui Alt função F4 com sucesso. E embora elas tenham sobreposto Ctrl Alt Delete na tecla Escape, então você pode simplesmente fazer Function Escape. Eu também consegui Ctrl Alt Delete com sucesso. Então essa coisa realmente não é tão ruim. Não precisava ser tão bom. Ainda parece que deveria ter incluído uma caneta ou 4 canetas, que você meio que coloca no seu, como anéis nos seus dedos, ou algo assim. Mas novamente, a realidade é que você nunca usaria isso para nenhum trabalho pesado de digitação. E para o que serve, honestamente, é muito melhor do que precisava ser. Ah, e além das letras básicas e tudo mais, ele também tem controles de mídia, o que é muito importante. Aqui em cima temos nosso play, pause, back, forward e stop. E então, eu só acabei de notar isso, na verdade, ele tem canais para cima e para baixo. Eu nem pensei que esses eram controles de mídia padrão, mas talvez sejam. Também temos um botão de mudo. E claro, o próprio botão de volume. E isso é legal, embora destaque uma omissão gritante no próprio revo. Essa coisa não tem controle remoto adequado e não tenho certeza do porquê. Deixe-me explicar. Este é um controle remoto do Windows Media Center. Ele foi projetado para o Windows Media Center. Ele tem botões dedicados aqui para cada recurso, cada segmento do programa. Ele tem esse grande e antigo botão do Windows no centro. Em geral, esta é uma parte importante da experiência completa do Media Center. Milhões dessas coisas foram vendidas, mas, até onde eu sei, elas só funcionam com esse receptor próprio. Isso é chamado de home. É algo que a Microsoft terceirizou para alguém quando o XP Media Center foi desenvolvido pela primeira vez. Ele se conecta via USB e fornece um receptor infravermelho na frente e depois nas portas traseiras para um par de blasters infravermelho, que são essas coisinhas. Você conecta isso na entrada aqui e, em seguida, coloca na frente do seu decodificador. E ele permite que o Windows Media Center envie códigos infravermelho para ligar e desligar seu decodificador remotamente e mudar de canal e outras coisas. É um elemento muito importante para que a parte de TV ao vivo do Media Center funcione corretamente. E toda a configuração é muito legal quando tudo está funcionando. O problema é que, mesmo que você não se importe com nada disso, você só quer um controle remoto básico que tenha controles específicos do Media Center. Você não pode usar isso sem isso. É o único dispositivo que suporta isso. Quero dizer, os códigos podem ser captados por receptores genéricos, mas o Windows Media Center nunca vai reconhecê-los. Então você diz, sem problemas. Quer dizer, esse HDPC certamente foi projetado para rodar o Media Center, então ele só tem um receptor integrado. Certo, quer dizer, essa seria uma solução brilhante que eu nunca vi ser feita. Quer dizer, tenho certeza de que há algo por aí que integra um desses, mas certamente não é universal, e isso definitivamente não tem um. E isso é uma droga porque, bem, como um usuário final, tendo acabado de comprar esta linda, elegante e discreta pequena placa de mídia para controlá-la. Agora você tem que voltar, comprar um eHome,
colocá-lo ao lado do seu revo, ou em cima de onde ele se destaca como um polegar dolorido. E então encontrar um lugar para armazenar os 4 metros de cabo excedente que vem com ele. Este cabo é tão pesado que geralmente quando você tenta deixá-lo cair em algum lugar, ele simplesmente sai. Isso é uma droga. Mas como eu disse, também era muito comum. Então deve ter havido algum motivo da indústria para isso. Não sei. As teclas de mídia neste controle remoto aliviam um pouco o incômodo. Eles não podem executar nenhuma das funções específicas do Media Center, mas a maior parte do que você faz com o controle remoto é reproduzir, pausar, etc. Tudo isso funciona e se você quiser mais interatividade, isso oferece algo que o controle remoto nunca ofereceu. Se pressionarmos esse botão novamente, o teclado desaparece. Mas você vê o que este ícone realmente representa? Agora isso é um trackpad. O controle remoto eHome não oferecia nenhuma maneira de interagir com nada além do Media Center, mas isso oferece. Agora você pode interagir com qualquer programa, não importa qual seja. Isso compensa em grande parte a falta do controle remoto, para ser honesto. E além disso, ele realmente não é tão ruim como um trackpad. Quer dizer, toda a superfície dele funciona, o que o torna quase 2 vezes maior do que qualquer outro trackpad de laptop da Apple. E a maioria deles, honestamente, eram ainda menores do que são hoje em dia. Além disso, de acordo com as avaliações, ele realmente suporta multitoque. Mas graças ao site lixo da Acer, não consigo encontrar os drivers para testar isso. Ainda assim, mesmo sem isso, ele ainda suporta tocar para clicar e segurar para clicar com o botão direito. E isso é mais do que bom o suficiente, dado o uso limitado que essa coisa teria. Então, honestamente, isso é meio brilhante. Tipo, se eles fizessem coisas assim agora, eu provavelmente compraria uma. Eu realmente só tenho uma crítica a ele, que é a qualidade de construção. Tenho certeza que você notou o plástico descascando aqui, e como é incrivelmente difícil enxergar qualquer coisa devido à película plástica, borbulhante, espalhada por todo o resto. E você pensou consigo mesmo, nossa, esse cara é um desleixado. Ele nem se preocupou em descascar o antigo filme de remessa antes de mostrar essa coisa. Sim, é exatamente assim. Eu tentei remover esse plástico porque pensei que era filme de remessa também. E cheguei muito perto do desastre. Em minha defesa, eu estava sendo muito cuidadoso, ok? Eu não fiquei louco com isso, eu sei como as coisas são. Mas o canto já estava descascando um pouco quando peguei e vi uma superfície brilhante por baixo. Você consegue ver isso? Viu como está brilhante por baixo? Agora, se você vê brilhante, essa é a superfície real, certo? Certamente, então tentei retirá-lo um pouco mais, mas como você pode ver, ele começou a se separar do adesivo e tive a presença de espírito de parar naquele ponto e testá-lo. E sim, nenhuma das áreas que eu tinha exposto funcionou mais. Era um mouse antes, mas agora não é mais. Esta parte aqui está morta. Se eu pressionar o filme de volta sobre ele, no entanto, ele começa a funcionar. Claramente, este não é um filme de envio. É um componente essencial do sanduíche capacitivo ou algo assim. Então, se eu tivesse arrancado tudo, essa coisa estaria arruinada, o que me deixaria louco este ano. Na verdade, em preservar artefatos antigos dos anos 2000. Na verdade, fui estúpido o suficiente para destruir o digitalizador de um trio Asus. Transformei completamente insubstituível alguns meses atrás. Nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Eu pertenço à cadeia. Mas aprendi minha lição com essa experiência. A propósito, se alguém tiver uma dessas coisas, entre em contato. Prometo que vou tratá-lo melhor desta vez. Mas de qualquer forma, tendo aprendido com essa experiência, parei antes de destruir essa coisa. Mas isso faz você pensar. O que é? O que diabos está acontecendo aqui? Quero acreditar que quando isso era novo, o plástico estava firmemente ligado à superfície e era invisível. Mas ele se desprendeu com o tempo. Mas mesmo que isso seja verdade, ainda parece muito estranho. Nenhum outro trackpad que eu já vi tem esse problema. Então, ou essa é uma abordagem realmente inovadora para o problema básico do trackpad. Como essa empresa que fez isso criou uma maneira totalmente nova de fazer isso, e só precisou de mais alguns anos no forno, ou foi feito de forma muito barata. E não tenho certeza de qual. Vamos dar o benefício da dúvida, porque de outra forma, esse é um gadget bem legal. Então, para resumir, esse produto que compramos é uma caixinha fina e de bom gosto que fica ao lado, ou embaixo da nossa TV e roda Windows ou Linux. Suponho que com qualquer software de mídia que gostemos e quisermos assistir a um filme. Podemos simplesmente ir até lá, apertar o botão liga-desliga, inserir um DVD ou Blu-ray, se tivermos um modelo de acabamento alto, então deslizar o controle remoto, levá-lo até o sofá, sentar, e agora temos controle total da máquina, sem precisar equilibrar um teclado sem fio em nossas pernas. Se não estivermos assistindo a um filme em disco, podemos reproduzir um M4 no disco rígido de 3/4 de terabyte, o que é bem grande para 2011. Ou se tivéssemos um modelo de acabamento superior, poderíamos sintonizar um canal de TV local. Esta caixinha minúscula faz tudo o que poderíamos pedir. É meio que bem, isso não está certo.
Exceto que essa é a única coisa que não funciona muito bem. É muito difícil encaixar isso se estiver assim. De qualquer forma, esta caixinha minúscula faz tudo o que poderíamos pedir. É uma espécie de HDPC, de fim de jogo para a era. E até mesmo o controle remoto do Media Center ausente e o USB 3 ausente são meio que desculpáveis. Supondo que a máquina fosse bem barata, o que não era. O NMSRP do The Revo era de $500 e, aparentemente, no Reino Unido era de 500 libras. Bonito e simétrico. Todos pagam exatamente a mesma quantia. É muito dinheiro para o que esta máquina é. E as análises foram rápidas em apontar que, para a maioria das coisas que você faz com ela, um PlayStation 3 era um valor muito melhor. E eles estão certos. Um PS3 podia reproduzir Blu-rays e DVDs muito melhor do que um PC. Caramba, ele podia até reproduzir CDs SA. Ele também podia reproduzir arquivos de vídeo, se eles estivessem no formato certo, mas muitas coisas já estavam, e ele podia transmitir vídeo do seu PC por DLE. A Sony até forneceu software para esse propósito. Ele também tinha um receptor IR integrado e um controle remoto correspondente. E você sabe, custava $200 a menos. Então isso foi uma escolha óbvia. O Revo parece absurdo em comparação. Agora, a única razão para o preço mais baixo era que a Sony estava vendendo o PS3 com prejuízo, para estimular as vendas dos jogos de margem muito mais alta que eles estavam publicando. Mas quero dizer, eles estavam fazendo isso para que, como consumidor, você pudesse tirar vantagem disso para obter um Media Player realmente barato, como inúmeras pessoas fizeram. Embora, uma vez que você tivesse o Media Player, você talvez jogasse um jogo nele. Porque, embora a piada 4 anos antes fosse que o PS3 não tinha jogos, em 2011 ele tinha uma rica biblioteca de sucessos. Você poderia jogar Skyrim nele, você poderia jogar BioShock, você poderia jogar Dark Souls. O Revo pode rodar Dark Souls? Cara, que pergunta. Eu mencionei, esta máquina tem um NVIDIA Ion. Vamos falar sobre isso. Eu tinha ouvido falar vagamente dessa coisa algumas vezes, mas nunca vi uma ou qualquer detalhe sobre ela. Agora eu meio que tenho. Veja, até os anos 2000, uma parte crítica da arquitetura do PC era um par de chips na sua placa-mãe chamados Northbridge e Southbridge. Ou juntos, o chipset. Os bridges ainda existem hoje. Eles fazem interface com periféricos e fornecem um monte de coisas de manutenção. Mas o Northbridge, que gerenciava coisas como a memória e as interfaces PIE, basicamente evaporou por volta do início dos anos 2010, quando suas funções foram todas movidas para a própria CPU. Antes disso, porém, havia vários fornecedores importantes de chipset, incluindo a VIA e, na verdade, a NVIDIA, que entraram no jogo com sua série N-Force no início dos anos 2000. Agora, lembre-se de que nesse ponto as CPUs não tinham gráficos integrados, nenhuma delas tinha. Isso não seria uma coisa até os chips de núcleo de segunda geração em 2010 ou algo assim. Então o vídeo sempre foi um componente separado, e nas máquinas Intel geralmente eram seus próprios gráficos GMA que eram integrados em seus chipsets. Os gráficos do GMA eram tão horríveis que dificilmente poderíamos chamá-los de acelerados. E era uma piada bastante comum chamá-los de desaceleradores gráficos, certo? O amplamente difundido GMA 900, por exemplo, era infame por não conseguir rodar o Aero, o compositor de desktop no Windows Vista, apesar de, aparentemente, atender aos requisitos. Isso sem falar dos jogos que ele essencialmente não conseguia rodar. Esse conselho não sabe nada sobre ciência. Tudo o que eles querem é algo que lhes dê mais dinheiro. Mais tarde, os chips GMA ficariam um pouco melhores. Eles suportaram o Aero, mas foi só isso. Jogar ainda estava basicamente fora de questão. Durante toda a vida útil da série. Agora, é claro, um decodificador como esse nunca foi feito para rodar jogos, e espero que você passe muito pouco tempo vendo o desktop do Windows. Então, por que tudo isso importa? Principalmente por causa da decodificação de vídeo. Como eu mostrei, o vídeo 1080 deixa essa CPU de joelhos. Qualquer processador de desktop teria se saído melhor, mas ainda era muito intensivo em recursos. E se, por exemplo, seu fornecedor tivesse carregado sua máquina até as guerras com lixo, antivírus e adware, ele poderia não ser capaz de reproduzir nem mesmo o vídeo SD, sem gaguejar. Era comum naquela época. As GPUs, no entanto, começaram a integrar núcleos de decodificação em PEG-2 e em PEG-4 no início dos anos 2000 e, neste ponto, também estavam integrando H264. Então, até mesmo um PC de baixa qualidade pré-montado pode ser fornecido com uma radão completa apenas para poder reproduzir DVDs sem problemas. E o mesmo era verdade para muitos laptops. Mas netbooks e nettops, sendo pequenos, baratos e frequentemente alimentados por bateria, não podiam integrar GPUs reais. Eles estavam basicamente presos aos gráficos de chipset, e nenhum dos chipsets contemporâneos oferecia decodificação de hardware que o conheça. A NVIDIA, percebendo esse problema, decidiu criar um chipset com gráficos reais integrados, e o resultado foi o Ion de 2009, que supostamente oferecia desempenho equivalente ao de uma GeForce 9400 MI, incluindo os núcleos de decodificação integrado.
Isso foi potencialmente um grande negócio para netbooks, e talvez um dia eu demonstre esse fato, mas não hoje porque este não tem. Se fosse de 2009, provavelmente teria sido, mas quando a Intel lançou os Pinneville Atoms de segunda geração em 2018-2010, eles de fato se livraram do Northbridge e o Ion original não funcionou mais. Tenho certeza de que a AMD fez algo semelhante com os chips Neo. Então a Nvidia atualizou o Ion produzindo o que as pessoas comumente chamam de Ion 2, mas isso não era mais um chipset. Era basicamente uma GeForce muito ruim, feita para netbooks. É isso que esta máquina tem. A maioria das fontes diz que ele usou o mesmo núcleo de um GT218 com downclock, então seu desempenho é equivalente ao do GT210. Não posso falar sobre isso porque não tenho nenhuma dessas placas. Mas quando procuro pela GT210 no YouTube, cada vídeo é uma variação da pior GPU da história. Então, as coisas não são animadoras. E não deveriam ser. Ele consegue jogar Dark Souls bem? Bem, a menor resolução possível em que este jogo rodará é 800 por 600. Nessa resolução obtemos, eu acho, 2 ou 3 quadros por segundo. Não é de surpreender que a FromSoft não deixe você jogar online assim. E você realmente não deveria jogar assim de jeito nenhum. Você tecnicamente poderia, mas não iria querer. Para ser justo, este foi um lançamento totalmente novo em 2011, mas também foi uma versão de um jogo para um console de 6 anos, então seria de se esperar que uma torradeira pudesse rodá-lo a esta altura. Para lhe dar uma ideia, encontrei um vídeo do jogo rodando em um Pentium 4 e uma GeForce 8400. Esse é um chip de 2003 e uma placa de 2007. Parece que está rodando um pouquinho melhor para mim, e em uma GeForce AD 600 é totalmente jogável no que diz respeito a jogos contemporâneos reais. Outro grande sucesso de PC em 2011 foi Skyrim, que nem inicia. Eu tentei Oblivion, mas ele realmente roda muito mal. Eu consigo cerca de 20 e 25 FPS em ambientes externos, e diminuir as configurações não faz diferença. Mesmo em 640 por 480, com a distância de desenho no mínimo, ele nunca atinge 30 quadros, a menos que eu esteja olhando para o céu. E na cidade é ainda pior. Normalmente eu consigo em torno de 15 a 20 FPS com queda. Ok, isso é simplesmente ridículo. Olha, ele não roda bem, ok? É quase jogável e isso é bem patético para um jogo de 2006. Nas configurações de batata, a única maneira que eu consegui obter velocidades remotamente razoáveis foi desligando a iluminação. Mas mesmo assassinos não merecem jogar o jogo desse jeito. E piora porque mesmo se voltarmos mais, as coisas não melhoram muito. Aqui está Morrowind, um jogo de 2002 com distância de renderização no mínimo, consigo cerca de 40 a 45 FPS em ambientes externos. Maximizar isso reduz em cerca de 10 FPS, a menos que eu esmague meu rosto diretamente em um caranguejo. E se ousarmos dançar valsa em Seida Nein, as coisas ficam ainda mais terríveis. Média de 23 FPS, às vezes menos. Ocasionalmente, aumenta um pouco, mas apenas se eu esmago meu rosto em um prédio ou olho para o longe, melancolicamente. Considerando que este jogo tinha 9 anos, isso é bem triste. Agora, Gamebryo não é o mecanismo mais otimizado, mas este é um maldito jogo de Xbox. Um liquidificador deve executá-lo melhor do que isso. Eu tentei outras coisas, mas não é realmente uma boa variedade de jogos. Sou muito ruim em benchmarks, então não tentei realmente. Eu estava apenas pegando o que já tinha no GOG. Entre eles estava o Stalker, no entanto, e isso foi meio impressionante. Parecia ficar em torno de 30 FPS na maioria das vezes, o que não é bom para um jogo de 2007 em uma máquina de 2011 a 800 por 600. Mas, você sabe, é melhor do que Morrowind. E esse tipo de comparação é como, você sabe, estamos realmente na sarjeta aqui. Não estou tentando ser hipócrita, ok? Eu sei que essa coisa não foi feita para jogos e não é para isso que o Ion serve. O problema é só esse. Bem, é realmente difícil não compará-lo ao PS3. É muito menor, mas essa é uma troca bem pequena, considerando o quanto o PlayStation era mais capaz e quanto dinheiro você economizaria. O controle remoto personalizado e descolado do Revo é realmente tudo o que ele tem a seu favor, e realmente não compensa o resto. Além disso, isso é uma crítica para esse tipo de máquina,
porque você realmente não deve abri-la, mas, cara, essa coisa é curiosamente difícil de mexer. Tipo, na parte de trás, temos esses 4 parafusos hexagonais grandes e grossos. Então você acha que se você apenas girar esses parafusos, ele vai abrir imediatamente, certo? Não, isso não é verdade nem um pouco. Vamos tirá-los. Tudo bem, lá vamos nós. E agora nada. Nada acontece. Nada vai se mover. Agora, há um 5º parafuso escondido aqui sob o suporte vertical. Vamos tirá-lo também. E ainda nada. Ah, bem, lá vamos nós. Mas como você pode ver, ele é preso com a base e é muito difícil desmontá-lo sem algum tipo de espátula. O que você sabe é meio que normal para laptops. Mas então qual era o sentido dos 4 parafusos gigantescos ali atrás? Eu não sei, mas vamos terminar de tirar a parte de cima aqui. Adorei. Ou eu acho que cobreado dentro do plástico ali. Presumivelmente é para a blindagem de RF. Mas cara, parece bom. Deveria ter feito isso do lado de fora. Espera, eles realmente fizeram. É possível que isso e o acabamento sejam realmente feitos da mesma maneira? Eles são definitivamente peças separadas, então não foi tudo feito de uma só vez. Mas, cara, isso com certeza parece exatamente da mesma cor. De qualquer forma, ótimo, estamos nessa. Mas estamos mesmo? Porque aqui está a coisa. Não há muito que você possa fazer aqui em cima. Quer dizer, bem, a placa Wi-Fi não vai estragar. Você não pode substituir a CPU porque ela está soldada. Acho que você poderia estar aqui para substituir a unidade óptica, mas isso não é muito provável. Elas geralmente duram para sempre. Então, o que você vai estar aqui para fazer é o disco rígido, ou a RAM, nenhum dos quais você pode acessar neste momento. O disco rígido é parafusado na placa-mãe. Então temos que desmontar tudo. Começamos pelo dissipador de calor e o retiramos de lá. Então temos que tirar o ventilador, deixar de lado. Então temos que tirar o DVD-ROM, que é preso por esses 2 parafusos. E a razão pela qual temos que fazer isso é porque embaixo disso há esse cabo flexível que vai para o DVD-ROM, USB e placa de áudio. E se você não conseguir tirar a unidade, não poderá desconectar esta fita. Aí está. E agora desparafusamos a placa em si. Tudo bem. Parece que isso deve sair imediatamente, então vamos tentar. Não, nada feito. Está lá. E você quer saber por quê? E se você olhar de perto, este é o USB do painel frontal que estávamos olhando antes. E então este é um segundo USB secreto e há algo lá dentro. Então, se apenas sacudirmos isso para fora daqui, ele acaba sendo o receptor para o teclado remoto sem fio / mouse. Isso mesmo, apesar deste controle remoto ser uma parte integrante da máquina, eles não construíram o receptor na placa-mãe. Está apenas pendurado em uma porta na frente, uma porta que é recuada, veja bem. Então você não pode usá-lo para mais nada, porque nenhuma unidade USB é longo o suficiente para passar por ali devido à cobertura de plástico aqui. E quero dizer, não é como se você fosse usar essa porta para outra coisa, porque, bem, você precisa dela para isso. E se você não fosse usar isso, então por que você comprou esta máquina em particular? Não faz sentido, mas ainda assim dói um pouco, dado o quão limitado o USB aqui já é, ter uma porta permanentemente ocupada por essa coisa. Mas de qualquer forma, com isso resolvido, podemos finalmente remover a placa. Se eu tirar o cartão de memória fictício, pronto, ele vai sair. E é assim que chegamos aos parafusos que prendem o disco rígido e os 2 slots de RAM. Então sim, para esse tipo relativamente pequeno de operação de manutenção de rotina do computador, você tem que fazer uma desmontagem completa até o osso. Ah, e apesar de claramente haver espaço aqui embaixo para um suporte CR2 1032, quero dizer que eles poderiam ter colocado em vários locais aqui facilmente. Em vez disso, eles foram com uma dessas baterias esquecidas em filme plástico com um pequeno cabo, para que, quando ele morrer, você tenha muito mais dificuldade para substituí-lo. Até onde eu sei, essa é a única razão pela qual essas coisas existem. Agora, há uma outra esquisitice que eu queria comentar enquanto estamos aqui. Este slot mini PCA provavelmente teria contido o sintonizador de TV, se ele tivesse. E aqui está o conector de antena que mencionei que estava enterrado no gabinete. Eles apenas colocaram um blank do lado de fora, mas o conector ainda está soldado na placa. Bem, já que o sintonizador não está lá, então como ele chega a este conector se você o instalar?
Bem, aparentemente você instalaria isso, então enrolaria o cabo e o conectaria a esse pequeno conector, que se conecta diretamente ao conector externo, adicionando 1 decibel extra de perda de amplitude no processo. Essa é uma decisão fascinante e inexplicável. Isso não parece uma boa ideia. Então o sujeito na fila atrás de mim estava certo. O Revo é uma droga, provavelmente todos eles fizeram isso. A Acer fez 1 tonelada de modelos, mas eu nunca ouvi falar de nenhum, então provavelmente havia muito pouco argumento para qualquer um deles. Especialmente porque nenhum dos outros sequer tinha esse recurso. Mesmo assim, há uma certa seriedade nessa coisa que você tem que respeitar. Quer dizer, claro que é ruim, mas a Acer não estava dormindo quando fez isso. Eles estavam apenas limitados pelas realidades do mercado. Se eles tivessem conseguido colocar uma CPU e uma GPU decentes aqui, o desempenho seria muito melhor, e alguns anos depois, isso se tornaria possível. Mas naquela época, a mídia ótica estava rapidamente se tornando menos relevante, e as pessoas estavam apenas transmitindo coisas em seus Fire Sticks e Roku. Então não havia realmente uma oportunidade para recomeçar. Eu acho que esse dispositivo realmente só foi significativo dentro do curto espaço de tempo em que era difícil conseguir o que as pessoas queriam dele. E parece que a Acer não era a empresa capaz de superar esse obstáculo. Agora eu não sei se a Zotac era a empresa que resolveria isso, mas eles tentaram. Vamos logo tirar isso do caminho. Você não mexe com a Zotac, certo? Está na mesa. Vamos em frente. A Zotac fez uma série inteira de máquinas chamadas Z-Box, e ainda faz. Você pode comprar uma no site deles hoje com um iZet de 14ª geração se quiser. Eles são frequentemente vendidos como máquinas barebones, o que significa que não vêm como sistema completo. Alguns incluem uma CPU, outros são apenas uma placa-mãe e um gabinete, onde você adiciona seu próprio processador, RAM, armazenamento e software. É meio estranho fazer um desses focado em HDPC, se você me perguntar, mas em 2010 foi isso que fizeram. O Z-Box Blu-ray Plus acerta a parte do eletrodoméstico, a estética e o conceito melhor do que a maioria. Como se eles estivessem realmente vendendo direto da embalagem. É uma das caixas mais parecidas com gadgets que já vi, especialmente com a alça de transporte na parte superior. E como podemos ver pela frente, esta não é realmente a versão básica. Eles também venderam um modelo totalmente montado, que veio com 2 GB de DDR3 e um disco rígido de 250 GB. Ambos são bem patéticos para os padrões de 2010, mas pré-fabricados, por definição, são para pessoas com necessidades mínimas. Se você quisesse mais, poderia simplesmente pegar o básico e colocar seu próprio drive e RAM. Em ambos os casos, você tinha que fornecer seu próprio sistema operacional, e aparentemente esta máquina foi comprada ou usada bem depois do seu apogeu, porque na caixa havia uma chave de CD impressa para o Windows 8. É o que o dono anterior estava usando, eu acho, então foi isso que eu instalei. O resto das especificações podemos ver na lateral da caixa aqui. Temos um Atom D525. Este é um chip dual-core de 1,8 GHz com hyperthreading. Ele tem um chipset Intel, gráficos Xeon de última geração e lista as portas de RAM e disco rígido. Mas também menciona que tem um slot mini PCA. Tecnicamente, há 2 deles lá, mas um deles já vem pré-carregado com uma placa Wi-Fi. É estranho que eles digam abertamente que há outro que é um jogo justo, embora não tenha certeza de quais placas mini PCA de uso geral já existiram. Então é meio discutível. Mas de qualquer forma, isso é muita expansão para uma rede. E como o nome sugere, o leitor de Blu-ray foi incluído como padrão, o que realmente deveria ter sido o caso com o Revo. De fato, não tenho o texto promocional dessa coisa, mas temos o texto promocional desta, e a partir disso, é óbvio que a Zotac pretendia que isso fosse apenas um reprodutor de mídia. Nada mais. A parte de trás fala apenas sobre gloriosos 1080 Blu-ray e Blu-ray 3D. Na verdade, ele menciona o Drive Blu-ray de carregamento por slot, menciona todas essas coisas sobre vídeo e nenhuma palavra sobre qualquer outro aplicativo. Então, essa coisa tem um bom senso de saber exatamente para que serve. Vamos desempacotar. O pequeno folheto de instruções ali, daremos uma olhada nisso mais tarde. Aqui está a máquina em si, que esqueci de limpar. Então você pode ver que ela também é um ímã horrível para impressões digitais. Não sei se eu realmente mencionei isso sobre o Revo, agora que penso nisso, mas o PS3 tinha aquele plástico granulado no modelo de 2ª geração. É por isso que eu queria o modelo de 2ª geração e não o primeiro piano. Preto foi uma péssima ideia. Quem inventou isso? Aqui está o bloco de energia e vamos tirar esse suporte daqui. Falaremos sobre isso em 1 minuto. Vamos deixar isso de lado e daremos uma olhada no dispositivo depois que eu limpá-lo. Adorei o slogan para vidro invisível. Vidro tão limpo que você vai pensar que é invisível. Bem, o que você acha? Parece invisível para você? Então, por onde começamos? Bem, ok. Este não vem com um suporte vertical, o que faz sentido.
Bem, sim. Isso seria um pouco estranho, mas inclui uma Vesa. O Zotac era tudo sobre essas coisas. Praticamente todos os seus dispositivos os incluíam, porque a ideia era pendurá-los na parte de trás de um pequeno monitor miserável de 15 polegadas 1024 por 768 na mesa da recepcionista de um consultório médico. E essa é uma opção legal. Mas a ideia de colocar discos nessa coisa na parte de trás de um monitor é meio ruim. Como se eu estivesse imaginando, como se estivesse me inclinando e tentando, sim, não é ótimo. Além disso, não gosto da maneira como o suporte se prende ao dispositivo. Temos alguns desses pequenos furos em forma de lágrima aqui atrás. E esses pinos deslizam neles, tipo oba, e meio que fica pendurado nele. Mas o problema é que não há fecho na parte inferior. Não há um terceiro pino. Então ele poderia ficar meio que balançando assim se não estiver perfeitamente aprumado. E como não há parafuso de retenção, você poderia facilmente sim derrubar isso do suporte. Então, na verdade, não é um bom design. O que é estranho. Devo ressaltar, no entanto, que uma coisa para a qual você pode usar isso é pendurar a máquina na parede, o que seria muito útil em uma sala de espera de consultório médico. Só dizendo, o bloco de energia aqui também é de 19 volts, mas este tem 4,74 amperes. São 90 watts em regiões PAL. E então há aquele panfleto de início rápido, que é um daqueles trabalhos miseráveis e hiperbaratos, desdobráveis, que todo mundo odeia. E se desdobra ainda mais uma vez. Mas não precisava, porque não há nada impresso na parte de trás. Então eles poderiam ter economizado metade do papel e impresso em ambos os lados. Pessoal, descubram. E agora vamos abrir esta pequena caixa de acessórios aqui. E olha isso. Onde já vimos um desses antes? Dado que é da marca HP, acho que não veio com o aviso de spoiler da Zotac. Mas eles também não incluíram um receptor de infravermelho no dispositivo. E pelo menos uma análise apontou o quão estranho e irritante isso era. Vamos nos livrar de tudo isso. Indo direto ao ponto, aqui está o dispositivo em si. É um gadget muito bonito, se você me perguntar. Isso é meio injusto, mas eu meio que sinto que parece mais um PS3 do que outra coisa. Quer dizer, não parece mesmo, mas parece mais no mesmo tipo de departamento estético, certo? Parece mais um dispositivo de 2006 do que um dispositivo de 2000, se você me perguntar. Agora eu tenho que assumir que o Revo estava disponível para os revisores antes de eles o venderem, porque os comentários realmente compararam sua aparência com o Zotac. E um deles apontou que o design da caixa Z faz com que pareça menor do que o Revo. Apesar de, na verdade, ser bem mais grosso. E bem, sim, isso é verdade, é mais grosso. Mas a pegada, uau. Na verdade, não, a pegada é quase idêntica. Esse é o ponto principal. Eles estavam fazendo como se fossem. Eles são quase exatamente do mesmo tamanho. E se alguma coisa este é maior, mas parece e parece menor quando você olha para ele. Ele realmente tem uma espécie de energia de gadgets. A estética também provavelmente não ficaria deslocada em praticamente qualquer sistema de home theater. Temos o alumínio escovado, temos o plástico preto piano, temos a unidade óptica de carregamento por slot e o bando de logotipos de compatibilidade na frente. Honestamente, a maioria das pessoas provavelmente não classificaria isso como um PC à primeira vista. E esse era o ponto principal. Então temos que chamar isso de W. E comparado ao Revo, este tem uma série de melhorias. A unidade óptica é de carregamento por slot, como observado, o que deveria ser obrigatório em dispositivos AVL. É muito mais conveniente e muito menos frágil do que a pequena gaveta pop-out. Também temos o leitor de cartão de memória, como esperado, mas este também não tem um, mas dois USB-S na frente. E um deles é o USB 3. Finalmente, por outro lado, ele também tem os conectores de áudio na frente, o que faz sentido para algo que você vai usar na sua mesa. Mas não é tão bom para uma situação de home theater, porque o que você vai conectar lá? Seu amplificador? Então você vai ter um cabo saindo da frente, indo para trás, para sempre. Que droga, mas por outro lado, se olharmos para trás aqui, encontramos SPDIF. Então, se você estiver usando um receptor, você pode simplesmente conectá-lo por ali e o problema desaparece. Além disso, não estamos falando de 2005. Aqui, neste ponto, estava se tornando comum apenas executar seu áudio por HDMI. O que, claro, isso tem. Então, a única razão pela qual você precisa do SPDIF é se você tivesse uma TV antiga que se conectasse via. Espere por isso, DVI. Porque era isso, e este tem. E aparentemente a razão pela qual isso tem DVI é para suportar resoluções maiores que 1920 por 1080. O que eu acho que era uma limitação do HDMI naquela época. Não me lembro mais, então eu não tentei.
Ainda assim, não é algo que você encontraria em contexto AV, eu acho. Certamente não havia TVs com resoluções acima disso. Então, novamente, não está claro se a Zotac imaginou que isso poderia ser usado em uma mesa, em vez de em uma sala de estar. É estranho, a caixa não diz nada sobre isso. Ele mostra fotos da sua sala de estar, sua cozinha, seu quarto, mas está sempre conectado a uma TV. Então, quando isso teria surgido? Não tenho certeza. Além disso, também temos um slot Kensington bom para a sala de espera do médico. Uma dessas portas combinadas USB exata, deliciosas, que ninguém nunca usou. E então, outro USB 3. São duas. Isso é muito melhor do que zero. E claro, a Ethernet de gás. Então essa coisa tem praticamente tudo o que você poderia pedir em um dispositivo desse tipo. Vou ativá-lo aqui em um momento, mas primeiro gostaria de mostrar brevemente as entranhas, já que não há muito a dizer. Isso foi vendido como um osso nu. Então você gostaria de ver como funciona, certo? Bem, como se vê, muito bem. Na verdade, é super fácil chegar a tudo. Pelo menos tudo que você provavelmente deseja obter. Tiramos 6 parafusos na parte inferior menos 1. Porque é claro que eu perdi. E então essa tampa inferior sai e tem tudo interessante, realmente. Temos o disco rígido aqui, temos os slots de RAM ali. Os slots mini PCI estão aqui em cima devido à parte superior e inferior curvas. Tudo está parcialmente escondido sob a borda do chassi, mas não é realmente um grande problema. A única coisa que não gosto é da situação do disco rígido. Isso é estranho. Então o disco rígido leva todos os 6 parafusos para sair. Então, temos que tirar 2 desta pequena placa de suporte aqui. Agora você pensaria consigo mesmo, não é maneira inteligente de fazer isso esconder a placa de suporte aqui embaixo, para que você apenas incline a unidade para dentro e solte? Hein? Hein? Alguém? Mas em vez de fazer isso, você tem que tirar todos esses parafusos, e então... Você está pronto para isso? Tire esta bandeja, senhor. Você tira esta bandeja, é só isso que sai. Não é um CAD de unidade. É literalmente apenas um pedaço de plástico que está aqui. Tipo, eu não sei o que isso faz exatamente. Ele não retém o disco rígido de forma alguma. Ele está meio que flutuando ali. Então, quando eu comprei essa coisa, o disco rígido original estava preso com um zíper aqui. Mas isso foi claramente feito pelo dono anterior, porque eu verifiquei o pequeno manual de instruções. Não há nenhuma indicação de como deve estar. É só que está lá, eu acho. Isso, eu não sei o que isso faz. Só ocupa algum espaço, eu acho. Então, como você pode ver, eu apenas coloquei um pouco de papel aqui, porque o disco original era mais grosso do que isso. Então esse aqui estava apenas chacoalhando ali. Então a única maneira que eu poderia fazer funcionar era apenas colocar isto aqui, conectá-lo. E então colocar isto sobre ele. Mas, eu acho, evitar que chacoalhasse. Tipo, hein? Certamente eles poderiam ter feito melhor. Tudo o que eles tinham que fazer era estender o plástico até aqui e então fazer alguns furos nele. E você seria capaz de realmente prendê-lo ao disco rígido. E ele serviria a um propósito. Tipo, é de graça. É literalmente de graça, se você já está moldando por injeção. Vamos montá-lo novamente agora. Tudo bem. Vamos conectá-la. Está tudo marcado com impressão digital novamente. Acho que teremos que conviver com isso com a máquina ligada. Devo ressaltar que a luz de energia principal é esse anel azul de muito bom gosto, brilhando através da metade preta piano dela. E isso é realmente impressionante, porque essa foi a época em que os fabricantes de computadores ficaram realmente animados com a existência dos LEDs azuis, sendo novos e com aparência cara. E então eles os colocaram em tudo e geralmente não se incomodavam em difundi-los de forma alguma. Então era muito comum as pessoas comprarem esses gabinetes de PC com essas luzes de energia LED azuis ofuscantemente brilhantes. E você frequentemente não conseguia dormir se tivesse a coisa no seu quarto, a menos que fosse e colocasse um pedaço de fita isolante sobre ela. Então essas coisas são meio que a ruína da estética de todo mundo por uns 8 ou 9 anos depois que foram lançadas. Então é incrível que a Zotac tenha realmente encontrado uma maneira de bom gosto de utilizar o LED azul. Na verdade é muito legal e seria apenas um brilho muito fraco em uma sala escura. Então outro W para eles, eu suponho. Tudo bem, então aqui estamos no Windows 8 e esta será uma demonstração muito breve, porque eu praticamente já disse tudo o que ia dizer antes sobre como os HDPC são realmente usados. Tudo se aplica aqui também. A única diferença é que, bem, eu posso realmente reproduzir um Blu-ray de verdade. Embora, nossa, essa experiência seja uma droga. Você sabia que existe literalmente apenas uma maneira legítima de reproduzir Blu-rays em um PC? É o Cyberlink Power DVD. Nada mais. O WinDVD morreu e todos os outros produtos que você pode encontrar, pelo que eu sei, são, na melhor das hipóteses, mercado cinza. Agora, deixe-me esclarecer.
Sim, eu sei sobre o Mackenzie V. Sim, eu tenho memorando. Ninguém não sabe sobre o Mackenzie V. Você não pode estar online sem saber sobre ele. Há um pequeno folheto que você recebe quando se inscreve para a internet rápida, o suficiente para usar um rastreador de torrent privado. Mas não estou interessado em discutir o Make Me KB, porque ninguém que não já tenha a caveira e ossos cruzados vai usá-lo. Eles vão pesquisar no Google para reproduzir Blu-ray no PC, e apenas um resultado será uma maneira legal e funcional de reproduzir filmes Blu-ray, prensados comercialmente na América do Norte. Então, com isso resolvido, a versão atual do Power DVD é um lixo indizível. É um software absolutamente terrível. Eu odeio isso. E tenho quase certeza de que é tão ruim assim porque a Cyberlink não teve que competir com ninguém por mais de uma década. O Zotac em geral parece muito mais lento para mim do que o Revo. Mas é difícil dizer se sou tendencioso porque eu usei principalmente com o Power DVD, que é incrivelmente inchado e não otimizado. Eu o vi sentado e lutando para reproduzir um filme por vários minutos antes de começar. E mesmo depois que começou a tocar, era assim que parecia inicialmente. Isso vai acordar os vizinhos. Espero que você consiga ver que ele não está sendo reproduzido na taxa de quadros máxima, e não sei se ele fará isso na hora certa, mas periodicamente o vídeo fica completamente corrompido. Isso nunca deve acontecer a menos que o disco esteja totalmente destruído, e não está agora. Inicialmente, atribuí isso ao fato de a máquina ser uma porcaria, e realmente pareceu assim, no começo. Quando comprei, ele tinha o software original no disco giratório original. Eu só tive que limpá-lo porque estava cheio de dados pessoais de alguém. Mas eu ainda podia dizer que a coisa era muito lenta. Tudo levou minutos para acontecer. Tipo, abrir o Explorer levou uns 30 segundos. E mesmo agora, com um sistema operacional novo em um SSD, nada é realmente tão rápido. Então pensei, ok, essa coisa não consegue reproduzir Blu-rays. É apenas fraudulento. Mas como se vê, isso é porque o Cyberlink acha que você quer que seu vídeo seja aprimorado. E é claro que isso significa apenas que eles estão aumentando o contraste e a saturação. Porque é claro que isso acontece. E a razão pela qual está rodando tão mal é claro porque a CPU está totalmente sobrecarregada. Mas se desligarmos isso, a carga da CPU cai para quase nada e o vídeo começa a ser reproduzido na taxa de quadros máxima, sem corrupção. Isso sugere fortemente que a Cyberlink, em sua infinita sabedoria, está ignorando a decodificação de hardware completamente por padrão para que eles possam frobular os pixels no software. Para fazê-los parecer um pouco mais pop se desligarmos essa porcaria. No entanto, é verdade que parece funcionar muito bem. O software ainda é uma droga. Ainda leva minutos para começar a reproduzir um disco e a interface do menu é horrível. Eu nem quero entrar em detalhes porque é um software que ninguém quer executar e ninguém assistindo a isso vai tentar. Então não vou perder tempo criticando. Mas quando você realmente começa a assistir a um filme, é basicamente uma experiência normal. Ainda há longas pausas inexplicáveis entre as ações, os menus demoram uma eternidade para aparecer. Mas é assim que os verdadeiros reprodutores de Blu-ray funcionam, porque o formato de menu aprimorado e ridículo é uma péssima ideia. Então, resumindo, não acho que a maioria das pessoas notaria diferença aqui. Em termos práticos, depois de configurar isso, você poderá fazer as mesmas coisas que faria no Revo ou em qualquer outro PC. Use o Windows Media Player para reproduzir arquivos locais e de rede, coloque um disco e reproduza. As bordas ficarão um pouco ásperas, você verá notificações de atualização aparecerem sobre o seu fio. Às vezes você terá que fechar o menu idiota do Autorum quando conectar algo, e ainda terá que comprar um controle remoto separado, mas isso é tudo normal para o HD PC. Eu encontrei esta máquina há 6 meses e a comprei principalmente porque foi o primeiro PC que vi com um do qual eu só tinha ouvido falar. Mas eu realmente não pensei em nada para dizer sobre isso, até comprar o Riva, que me deu uma segunda máquina Ion com hardware ligeiramente diferente para comparar. Então, em vez de apenas dizer, ei, aqui está uma máquina Ion. Isso é uma droga. Eu poderia dizer aqui estão duas máquinas Ion. Parece que provavelmente todos eles eram péssimos. E é isso que estou dizendo. O Z-Box é tão lento quanto o Revo, e embora também não tenha sido projetado para rodar jogos, ele faz isso ainda pior se você tentar de qualquer maneira. Um Morrowind, por exemplo, roda quase metade da velocidade do Revo. No Sedanein, ele cai abaixo de 10 FPS. E não é por causa do Windows 8. Em teoria, isso realmente tornou muitos jogos um pouco mais rápidos. Mas só para ter certeza, eu fiz o teste no Windows 7. Não houve mudanças. Então esta máquina é realmente muito ruim em 3D. E eu não acho que seja a CPU Atom a culpada, já que ela não parece atingir o máximo mesmo quando os jogos estão com dificuldades. Agora, de acordo com os IDs de hardware, essas máquinas têm íons ligeiramente diferentes. Mas ambas são Ion Duais de segunda geração. Então não sei o que está acontecendo aqui. Especialmente porque o Zotac supostamente tem 512 MB de RAM dedicado. Isso sugere que eles estavam fazendo algum tipo de esforço, já que o Revo não anuncia nenhuma VRAM dedicada e presumo que tudo esteja usando apenas memória de sistema compartilhada. Mas mesmo que isso seja verdade, isso não parece ter ajudado em nada.
O Z-Box custou cerca de 45 kg a menos que o Revo para a versão pré-construída, e outras 22 kg a menos que isso para o Baribone. Podemos supor que os preços nos Estados Unidos eram semelhantes, então era visivelmente mais barato, mas ainda estamos apenas comparando porcaria com porcaria. Eu realmente queria ilustrar melhor esse tipo de coisa. Eu demonstro jogos, porque eles são viscerais e muito engraçados, mas sei que é um teste injusto. Então você terá que acreditar em mim quando digo que ambas as máquinas parecem lentas o tempo todo, fazendo tudo, exceto reproduzir um vídeo. Essa é a única coisa que eles fazem bem. Mas se tudo que você quisesse fosse um player de vídeo, você não teria se incomodado em comprar um PC. Um controle remoto descolado ou uma estética fofa não valem a pena sentir que você está andando até os tornozelos na lama quando está fazendo qualquer outra coisa. Parece-me que o conjunto de desejos que levaria alguém a obter um ATPC também seleciona pessoas que categoricamente considerariam esses dispositivos inadequados. E sim, como um nerd de longa data, é muito difícil olhar para eles sem pensar por que não colocar o PC do ano passado ao lado da TV e usar. Se a estética realmente for um problema, então, sei lá, coloque uma toalha de mesa por cima. Talvez no futuro eu encontre mais máquinas Ion e obtenha resultados diferentes e mais interessantes, dignos de um acompanhamento. Não sei, mas duvido um pouco. Acho que é isso que o Ion deveria ser. É uma solução paliativa que mal conseguiu superar uma classe de máquinas severamente desatualizada, para que pudessem existir nos anos 2000 sem serem uma piada total. E tudo isso se tornou completamente obsoleto quando os fabricantes de CPU atualizaram seus núcleos gráficos integrados, o que aconteceria muito rapidamente. Muita tinta foi derramada, principalmente por mim, sobre como os computadores simplesmente não estão envelhecendo no ritmo em que costumavam mastigá-los. O Windows 10 e a maioria dos softwares que não são de jogos ainda rodam basicamente bem no meu Dell Latitude E6420 acima mencionado, um laptop SandBridge de médio porte, que tem neste momento 13 anos. Agora, se você tivesse uma máquina de 13 anos em 2010, ela teria um Pentium 2. Se fosse top de linha, provavelmente teria um Pentium MMS, que não rodaria os do Jur de 2010, ou mesmo os aplicativos contemporâneos mais simples. Para efeito de comparação, este laptop Dell com nada mais do que os gráficos Intel HD 3000 integrados pode rodar o Oblivion. Olha, ele roda em torno de 40 FPS na maior parte do tempo. Ok, isso em 1600 por 900 a resolução nativa do painel. Se eu diminuir para 800 por 600, obtenho 60 FPS em quase todos os lugares. E se isso não for bom o suficiente, que tal este? Ele rodará Skyrim, um novo e incrível título, quando este foi lançado. E ele roda jogavelmente em 1600 por 900. Quer dizer, são apenas cerca de 30 FPS no máximo, mas não é como se o PS3 fosse muito melhor. Então, se os jogos fizeram isso bem, você pode imaginar como os aplicativos normais funcionam. Os computadores estavam de fato acompanhando os tempos muito melhor neste ponto, e eu tendo a pensar em 2011 como uma espécie de ponto de inflexão, o fim da história, por assim dizer. Mas é incrível como a descompressão de vídeo é crucial especificamente para essa sensação de atemporalidade. Porque embora esta máquina pudesse reproduzir um Blu-ray se tivesse um drive, na verdade ela sobrecarrega muito a CPU. Embora os gráficos Intel HD 3000 tenham decodificação H2 e 64 integrada, a Intel nunca fez um driver do Windows 10 que suportasse isso. Então isso realmente tem que decodificar na CPU. Ele está fazendo isso, mas você não pode realmente fazer mais nada ao mesmo tempo. E o YouTube, por outro lado, é completamente inutilizável. Mesmo em 1080, ele atinge a CPU com tanta força que não consegue reproduzir, nem perto da taxa de quadros máxima. Provavelmente porque o YouTube agora está entregando tudo em VP9, um codec que nem seria inventado até 2 anos após o lançamento desta CPU. Então, o que torna a classe de máquina Atom Ion intrigante para mim é que ela é essencialmente o oposto. Nada realmente rodaria bem nelas, exceto o vídeo. E apenas devido aos núcleos de decodificação, incluindo a NVIDIA. Essa é a única razão pela qual essas máquinas eram viáveis. Provavelmente a razão pela qual os fabricantes sentiram que valia a pena colocá-las em campo em primeiro lugar. Então, conceitualmente, elas não são diferentes do fenômeno moderno dos dispositivos Fire Stick ou Roku, com processadores realmente patéticos e desatualizados. Que, no entanto, fazem o que as pessoas precisam apenas porque metade ou mais de seu silício é gasto em circuitos especiais de decodificação. E essa é a única observação concisa que consegui extrair de todo esse tópico. Caso contrário, aí está. Isso é o que um Ion é. Agora que você sabe, sinta-se à vontade para compartilhar suas histórias de máquinas baseadas em Ions que você possuía e amava. Fiquem todos de olho nos comentários. Espero que este vídeo tenha sido mais interessante do que os próprios dispositivos. Então, se você gostou, ótimo. Fico feliz em ouvir isso. E se você é novo no canal, considere se inscrever. Prometo que costumo cobrir coisas pelo menos um pouco mais estranhas do que isso. Lembre-se e ative as notificações se quiser notificações, mas se você realmente gosta do que vê, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral, então eu não conseguiria fazer isso sem eles. Eles tornam possível para mim comprar coisas como esta por capricho e então sentar nelas por meses apenas esperando que eu tenha algo remotamente interessante para dizer sobre isso.
Nem sempre consigo, mas sempre tento e quero agradecer a todos os meus apoiadores por tornarem isso possível. Eu não conseguiria fazer isso sem você e todos os outros. Obrigado por assistir.